Como uma massa de pastel virou minha fonte de renda extra, apenas fazendo canudos recheados. O que todo mundo via como simples. Virou dinheiro. Tudo começou com algo que muita gente tem dentro de casa e nunca olhou como oportunidade. Uma simples massa de pastel. Nada sofisticado, nada caro, nada fora da realidade. E talvez seja exatamente por isso que quase ninguém percebe o potencial que existe ali. Enquanto muita gente passa horas procurando uma renda extra complicada, cheia de regras e promessas difíceis, existe quem esteja faturando com algo simples, rápido e que desperta desejo instantâneo. Porque quando um produto chama a atenção no olhar, no cheiro e na primeira mordida, ele deixa de ser apenas comida. Ele vira impulso. E é exatamente isso que acontece com os canudos recheados. A crocância por fora, o recheio aparecendo, o contraste de textura, a curiosidade de experimentar. Tudo isso cria uma reação quase automática nas pessoas. Elas olham e querem provar. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Não basta fazer. Tem gente que faz e não vende quase nada. E tem gente que transforma algo simples em uma fonte de renda constante. A diferença está em pequenos detalhes que fazem o produto parecer muito mais valioso do que realmente custa. Neste vídeo, você vai entender como uma simples massa de pastel pode se transformar em algo lucrativo, mesmo começando do zero, sem experiência e sem precisar investir muito dinheiro. E antes de pensar em vender, existe um fator que faz as pessoas não conseguirem resistir a esse tipo de produto. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. O efeito crocância. Por que as pessoas não conseguem resistir? Existe uma razão pela qual algumas comidas fazem as pessoas quererem comprar quase instantaneamente. E não tem relação apenas com fome. Tem relação com sensação, experiência e desejo imediato. Os canudos recheados ativam exatamente isso. O barulho da crocância na primeira mordida, o recheio aparecendo, a textura contrastando com o creme por dentro. Tudo isso cria uma experiência que chama atenção antes mesmo da pessoa provar. Agora percebe como isso muda tudo? Você não está vendendo apenas um salgado ou um doce. Você está vendendo uma sensação rápida de prazer. E quando algo entrega isso de forma visual e sensorial, a venda fica muito mais fácil. É por isso que muitas pessoas compram sem nem pensar muito. O cérebro responde ao estímulo visual e à expectativa do sabor. O produto desperta curiosidade e curiosidade vende. Só que existe um detalhe que pode destruir completamente esse efeito. Porque muita gente faz os canudos de qualquer jeito, sem perceber que pequenos erros fazem o produto perder valor instantaneamente. E é exatamente aí que a maioria deixa dinheiro na mesa sem perceber. O erro que deixa o canudinho com cara de barato. Você pode usar os mesmos ingredientes que outra pessoa e ainda assim vender menos. E o motivo quase nunca está no sabor. Está na aparência. Muita gente faz os canudos sem cuidado visual. Massa muito clara ou escura demais, tamanho despadronizado, recheio escondido, acabamento mal feito. O problema é que tudo isso faz o produto parecer simples demais. E quando parece simples demais, o cliente automaticamente acha que vale menos. Agora, olha como pequenos detalhes mudam tudo. Um canudo bem dourado chama a atenção de longe. Um recheio aparecendo nas pontas desperta vontade instantânea. Uma organização bonita faz o produto parecer mais profissional. E quando isso acontece, o valor percebido sobe sem você precisar gastar quase nada. Existe uma diferença enorme entre algo que parece improvisado e algo que parece desejável. E essa percepção define se a pessoa vai apenas olhar ou comprar. Outro detalhe importante é a consistência. Quando os produtos têm o mesmo padrão, passam mais confiança. Isso faz o cliente sentir que existe cuidado, capricho e qualidade. Só que a aparência sozinha ainda não basta. Porque existe algo que pode aumentar ainda mais a curiosidade das pessoas e fazer o cliente querer experimentar mesmo sem conhecer você. O poder dos recheios que despertam curiosidade. Existe um detalhe que faz as pessoas pararem por alguns segundos e pensarem: eu quero provar isso. E quase sempre esse detalhe está no recheio. A maioria faz apenas o básico, os sabores mais comuns, da forma mais previsível possível. Só que o cliente atual gosta de novidade, gosta da sensação de experimentar algo diferente, mesmo que seja simples. E aqui está o ponto inteligente. Você não precisa criar receitas caras ou complicadas. Pequenas mudanças já despertam curiosidade. Um recheio mais cremoso, uma combinação inesperada, um nome diferente para algo simples.
Tudo isso aumenta o interesse sem aumentar muito o custo, porque quando a pessoa sente curiosidade, ela deixa de analisar tanto o preço, ela quer experimentar, quer saber como é. E é exatamente aí que a venda acontece. Outro detalhe poderoso é o visual do recheio. Quando ele aparece nas pontas, quando parece generoso, quando transmite cremosidade, o desejo aumenta automaticamente. O cliente imagina o sabor antes mesmo da primeira mordida. E existe algo ainda mais forte. Quando alguém experimenta e gosta, essa pessoa normalmente comenta com outra. Só que isso só acontece quando o produto gera uma experiência memorável. Agora, mesmo com um produto bonito e recheios atrativos, existe um erro que pode fazer você perder vendas o dia inteiro sem perceber. E ele está ligado diretamente ao tipo de pessoa que você tenta vender. Quem compra mais rápido sem ficar perguntando o preço. Uma das maiores mudanças acontece quando você entende que nem todo mundo é seu cliente. E isso economiza tempo, energia e frustração. Muita gente perde horas tentando convencer pessoas que claramente não querem comprar. Ficam insistindo, explicando demais, baixando o preço. Enquanto isso, deixam passar exatamente o tipo de cliente que compra rápido, quase sem perguntas. Agora, presta atenção nisso. Existem pessoas que compram por impulso. Elas olham, sentem vontade e decidem rápido. Normalmente estão em movimento, cansadas, esperando alguém, saindo do trabalho, caminhando sem muita pressa, em faculdades. Aqui, uma dica de começo. Este lugar é um ponto muito forte. Muitos estudantes adoram isso no intervalo. Esse é o público que mais responde a produtos visuais e práticos. Falo por experiência. Quando você aprende a identificar esses momentos, tudo muda. Em vez de correr atrás de qualquer pessoa, você começa a focar em quem já está mais aberto para consumir. Outro ponto importante é o ambiente. Lugares com cheiro de comida, movimento constante e pessoas circulando criam uma sensação natural de consumo. O cérebro já está mais preparado para comprar. E existe um detalhe silencioso que aumenta ainda mais suas chances de venda. Algo que faz a pessoa sentir vontade antes mesmo de olhar diretamente para o produto. A estratégia do cheiro que vende. Antes da pessoa olhar, antes da pessoa perguntar, antes mesmo de pensar em comprar, o cheiro já começou a trabalhar por você. Isso parece simples, mas é extremamente poderoso. O aroma de algo recém-feito ativa memórias, desperta fome emocional e cria desejo instantâneo. E os canudos recheados têm exatamente essa vantagem quando estão frescos, levemente quentes ou acabaram de ser preparados. Agora entende o impacto disso. Muitas vezes a venda começa sem nenhuma palavra. A pessoa sente o cheiro, procura de onde vem e automaticamente presta atenção no produto. O interesse nasce antes da conversa, e aqui está o erro que muita gente comete. Deixar o produto com aparência fria, sem vida, sem presença. Quando você cuida da temperatura, do momento de preparo e da circulação do aroma, o produto ganha força sozinho. Outro detalhe importante é que o cheiro cria expectativa de sabor. E quando a expectativa aumenta, a chance da compra aumenta junto. O cliente já imagina a crocância, o recheio e a experiência antes mesmo da primeira mordida. Isso faz o produto parecer mais especial sem você precisar falar muito. Porque quando os sentidos são ativados da forma certa, o cérebro da pessoa praticamente começa a vender para ela. Só que existe outro detalhe que transforma uma compra simples em várias compras seguidas. E isso muda completamente o lucro no final do dia. Como transformar algo simples em um produto viciante? Existe um motivo pelo qual algumas pessoas compram uma unidade e logo depois querem outra. Não é coincidência, é construção de experiência. Os canudos recheados funcionam muito bem porque unem três coisas poderosas: crocância, cremosidade e praticidade. A pessoa morde rápido, sente contraste de textura e termina antes mesmo do cérebro cansar do sabor. Isso cria vontade de repetir. Agora percebe como isso é forte? Produtos fáceis de consumir aumentam muito a chance da pessoa comprar mais de uma unidade, principalmente quando o tamanho é estratégico, nem grande demais para cansar, nem pequeno demais para parecer sem valor. Outro detalhe importante é a sensação de variedade. Quando existem sabores diferentes, o cliente começa a pensar: vou levar mais um para experimentar. E é exatamente aí que o lucro aumenta sem você precisar encontrar novos clientes. Existe também um fator psicológico muito poderoso: satisfação rápida. O cliente sente prazer imediato, e isso faz o cérebro associar o produto a algo positivo.
Quando essa experiência é boa, a vontade de repetir cresce naturalmente. E aqui está a diferença entre vender um produto comum e vender algo que as pessoas lembram depois. Quando a experiência é marcante, o cliente não apenas volta, ele comenta com outras pessoas. E isso abre espaço para algo ainda mais forte: fazer o próprio cliente divulgar o seu produto sem perceber. O método que faz as pessoas postarem o seu produto. Hoje, muita gente compra primeiro com os olhos e depois com a boca. E quando um produto chama a atenção visualmente, ele ganha algo muito valioso: divulgação espontânea. Pensa no que faz alguém tirar o celular do bolso para gravar ou fotografar uma comida. Normalmente é algo que parece diferente, exageradamente recheado, bonito ou curioso. E os canudos recheados têm exatamente esse potencial quando são apresentados da forma certa. Um recheio aparecendo de maneira generosa, uma montagem organizada, contraste de cores, textura bem visível. Tudo isso transforma um produto simples em algo que parece interessante o suficiente para ser mostrado. Agora entende o poder disso? Quando alguém posta o que comprou, você alcança outras pessoas sem gastar nada. O cliente vira propaganda, e muitas vezes essa divulgação vale mais do que qualquer anúncio. Outro detalhe importante é que produtos visualmente fortes criam sensação de desejo coletivo. Quando alguém vê outra pessoa mostrando algo apetitoso, o cérebro automaticamente imagina o sabor e a experiência. E aqui está a parte mais inteligente: você não precisa gastar mais para causar esse efeito. Pequenos ajustes visuais já fazem diferença enorme na percepção. Só que existe um erro que trava muita gente mesmo depois de começar a vender bem, porque elas focam apenas em vender mais, quando deveriam aprender a ganhar mais com o que já estão vendendo. Como ganhar mais sem precisar vender mais? A maioria das pessoas acredita que o lucro só aumenta quando as vendas aumentam. Mas existe uma forma muito mais inteligente de crescer: fazer cada cliente gastar um pouco mais sem perceber esforço nisso. E aqui entra uma estratégia simples que muda completamente o resultado no final do dia. Em vez de vender apenas uma unidade, você cria opções que fazem o cliente levar mais naturalmente. Kits, combinações, sabores variados, pequenas diferenças de tamanho. Tudo isso aumenta o valor da compra sem parecer pressão. Agora pensa nisso: quando alguém vê uma opção com mais vantagem, o cérebro automaticamente compara. E muitas vezes prefere gastar um pouco mais para sentir que está aproveitando melhor a oportunidade. Outro ponto importante é o efeito da escolha. Quando existem opções organizadas, o cliente sente mais liberdade para decidir. E isso aumenta as chances dele comprar além do que planejava. Existe também um detalhe psicológico muito forte: quantidade gera percepção de economia, mesmo quando o lucro para você é maior. É por isso que combos funcionam tão bem. E quando você junta isso com um produto visualmente forte e uma boa experiência, acontece algo poderoso. As pessoas começam a voltar, indicar e procurar você novamente. É exatamente aí que uma renda extra começa a ganhar estrutura de verdade. O momento em que a renda extra começa a virar algo maior. No começo, parece apenas uma forma simples de ganhar um dinheiro extra. Algumas vendas aqui, outras ali, um lucro pequeno entrando aos poucos. Só que existe um momento em que tudo começa a mudar. Você percebe que as pessoas voltam. Algumas já procuram pelos sabores, outras perguntam onde você estará no próximo dia. E sem perceber, aquilo que parecia pequeno começa a criar consistência. É aqui que muita gente entende algo importante. Não é apenas sobre vender um produto. É sobre construir algo que pode crescer com o tempo. Porque quando existe qualidade, apresentação e constância, o cliente lembra de você. E cliente que lembra, volta. Cliente que gosta, indica. Cliente que indica, traz novos clientes sem você precisar correr atrás o tempo todo. Outro detalhe poderoso é que o crescimento normalmente acontece em silêncio. Não começa gigante, começa pequeno, mas repetido. E é essa repetição que transforma uma renda ocasional em algo mais sólido. Agora presta atenção nisso. Muita gente abandona cedo porque olha apenas para o resultado imediato. Quem cresce aprende a enxergar o processo. E às vezes, a oportunidade que muda uma situação financeira não nasce de algo complicado. Nasce de algo simples que foi levado a sério. E aqui está a oportunidade que a maioria ignora. No fim das contas, tudo começou com algo simples. Uma massa de pastel que muita gente vê todos os dias sem imaginar o potencial que existe ali. E talvez esse seja o maior motivo pelo qual poucas pessoas conseguem resultado.
Elas procuram oportunidades difíceis, complexas, distantes da própria realidade. Enquanto isso, oportunidades simples continuam passando despercebidas. Você viu aqui que não é apenas sobre fazer canudos recheados. É sobre entender o que chama atenção, o que desperta desejo, o que faz alguém comprar quase sem pensar. Pequenos detalhes mudam completamente o resultado. E o mais interessante é que você não precisa começar grande. Não precisa ter estrutura perfeita, experiência ou muito dinheiro. Precisa começar. Porque é no movimento que você aprende, melhora e cresce. Enquanto muita gente continua esperando o momento ideal, outras pessoas já estão transformando algo acessível em uma fonte de renda real. Agora, a pergunta é simples. Depois de tudo isso, você vai continuar apenas assistindo? Ou vai testar por conta própria e descobrir até onde isso pode chegar? Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.